né, o seu peixinho, e gostaria que ele fosse para o céu com você, não é verdade? Eu já até ouvi alguns pregadores falando que os cachorrinhos vão para o céu também. Né? Outro dia a Priscila estava ouvindo uma mensagem lá, o pregador falou, oh meu Deus do céu. Você pode aproveita para amar muito agora, né, o que Deus criou, porque vai passar. Mas você vai permanecer. Porque você é importante para Deus. E é o que ele está dizendo. Não ande ansioso. Creia, confie em Deus. Porque se Ele cuida até dos passarinhos, quem dirá de você vai cuidar? Então, quando eu ando com ansiedade, eu estou dizendo, Senhor, eu não confio no teu cuidado. É pecado. Segundo ponto, pode passar. A ansiedade é não aceitar a providência de Deus para a nossa vida. Ansiedade é não aceitar aquilo que Deus está fazendo. Por que é que ficamos ansiosos a respeito de comer e vestir? Foi aqui nessa passagem que ele fala, né? Ele usa o exemplo do comer. Não ande ansiosos pela vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de vestir. Tem 3 razões aqui que eu pude perceber aqui nessa passagem. A primeira, que a gente perde o prazer. Por isso que muitas vezes a gente anda ansioso, porque a gente perde o prazer. Quem aqui que não gosta de comer? Tem alguém aqui que não gosta de comer? Todo mundo gosta de comer. Né? A gente gosta, e a gente não gosta de comer qualquer coisa, a gente gosta de comer bem. Não é verdade? Daqui a pouco alguém vai sair daqui, vai comer aquele franguinho, né, com quiabo, com anguzinho. Tem uns que vão para casa e fazer uma picanha no alho, né? Outros vão fazer uma rabada, né? O irmão Jorge vai fazer lá um peixinho assado com batatas, não é verdade? Uns grelos, né? Todo dia, né? É bom demais comer, não é verdade? E lá em Honduras, irmã Ruth, o que os irmãos gostam de comer em Honduras? Carne assada, né? Carne assada com papas, né? O irmão Rios hoje está doente, então hoje não tem banquete lá não é verdade? Nós gostamos de comer bem, porque comer traz prazer. Na verdade, aqui quando ele cita não andeis ansiosos com o que haver de comer, o que ele está dizendo é isso, né? Nós somos ansiosos porque nós gostamos de sentir prazer, e comer traz prazer para a nossa vida. A segunda razão aqui que eu acredito que a ansiedade vem nas nossas vidas é porque a gente perde a admiração das outras pessoas. Por isso ele diz, não andeis ansiosos com o haver de vestir. Quando a gente não está vestido adequadamente, a gente fica com medo de perder a admiração das outras pessoas, da aceitação das outras pessoas, não é verdade? Ontem a gente teve a oportunidade de casar, né, uma irmã lá em Long Branch, né, glória a Deus, e tinha uma festa bonita, o pessoal estava bem vestido, né? Eu tenho certeza que você talvez não fosse com a sua roupa de trabalho para esse casamento, não é verdade? Por quê? Porque você ia se sentir mal, você ia se sentir deslocado, não aceito. Então, a gente tem, muitas vezes, a necessidade da aceitação, da admiração, e é por isso que ele está dizendo, não andeis ansiosos por aquilo. Porque quando nós não somos aceitos, quando nós não somos levados, nós ficamos ansiosos. E o terceiro motivo é que sem comer e sem vestir a gente morre. Imagina você sem roupa nesse frio, não tivesse uma casa para você morar. No dia que a neve cair, a temperatura chegar abaixo do zero. Ou se você ficasse muitos dias sem comer. Você sabe que você ia perder a sua vida. E isso traz ansiedade no nosso coração. E é por isso que ele está dizendo. Mas olha que interessante. Ele diz para que a gente não se preocupe com o quê? Com estas coisas. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente perdeu o foco. Quem vive ansioso por causa dessas coisas, perdeu o foco de quem Deus é. Porque Ele quer que a gente anseie, não tem ansiedade, mas que a gente anseie a presença dEle. Ele quer que a gente anseie a palavra dEle. Ele quer que a gente anseie a comunhão dEle. Então, quando a minha ansiedade se volta para o comer e vestir, eu perdi o foco daquilo que é importante. Daquilo que é mais proveitoso, daquilo que na verdade ajunta tesouro no céu e não na terra.
Porque comida vai passar, roupa vai passar. Aliás, olha, no céu eu vou ser mais feliz, eu tenho certeza disso. Primeiro porque o Senhor Jesus vai estar lá, mas segundo que eu não vou ficar mudando de roupa todo dia. E eu não vou ter que brigar com a minha mulher, que ela vai assim, não, troca de camisa. Aí você põe a camisa, ela fala, tá boa, põe aquela outra. Aí ela, não, sapato. Não, põe o outro sapato. É assim, Ricardo? É assim, Ricardo? Não é verdade? Né? Eu vou ser mais feliz, porque lá ele diz que ele vai me vestir com vestes de louvores, e essa roupa vai permanecer na minha vida. Eu não vou precisar, muda de uma, muda de outra. Ele tem uma só pelo resto da eternidade para mim, e eu vou ficar muito feliz com aquela, porque a veste, né, dele ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela me protege, ela me guarda, ela cuida de mim. Mas eu posso viver assim aqui, porque o plano de Deus não é só para lá, é para agora também. Por isso ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está entendendo o que é ansiedade? Do porquê é pecado? E a outro ponto aqui, pode passar. Então, o outro ponto aqui de confiar em Deus eu fico muito baixo, não sei se o irmão pode ler, mas a ansiedade não te leva a lugar nenhum. Veja o versículo 25, versículo 26 comigo. Olha o que ele diz. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Sabe o que a ansiedade vai fazer com a tua vida? Vai fazer ela ficar mais miserável. A ansiedade, ela vai tomar conta da sua vida e vai te fazer mais infeliz. Vai te levar a você a tomar mais decisões erradas. Porque a ansiedade não leva a lugar nenhum. Ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou. Nada que você possa fazer vai mudar o plano que Deus tem. Tem gente que acredita que por orar muito, por jejuar muito, por frequentar muito o culto, vai mudar o plano de Deus. Não vai, meu irmão. A gente faz essas coisas para adorar o nome de Deus, não para mudar o plano de Deus. Compreenda isso. Isso é fé, é saber que o plano que Ele estabeleceu é perfeito. Glória a Deus. O plano dele é perfeito. Então a melhor coisa que tem para mim e para você é andar contente com aquilo que Ele nos deu. Não foi isso que eu preguei algumas semanas atrás lá em Efésios? Não, lá em Filipenses, desculpa. Durante várias semanas nós aprendemos em Filipenses, e uma das mensagens principais é o contentamento naquele livro. E é isso novamente aqui. Com contentamento nós vamos vencer a ansiedade. Está aprendendo a vencer a ansiedade? A terceira atitude, pode passar. Então, o que nós vimos até agora? A primeira atitude, pode passar. Creia na palavra de Deus e não nos seus sentimentos. A segunda, confie em Deus e a vida é mais... Confie em Deus, a vida é mais do que o comer e vestir. E agora, a terceira ação. Mude a sua maneira de pensar. Vai comigo lá no versículo agora 27 e 28. A palavra diz assim: considerai os lírios, que como crescem, não trabalham, nem fiam, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Aqui Deus falou daquele crente bully, não é no bully que a gente põe café? Os homens de pouca fé. É o crente bully. O bully tem nome de pouca fé. Mas olha o que ele diz aqui: a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. Ele está chamando a gente a fazer uma consideração. É o que ele diz: considera, pensa, analisa. Usa a sua inteligência. A ansiedade não te prepara para
Deus sim. É verdade que nós não vemos muitos cristãos vestidos como Salomão, não é verdade? Você anda por aí nas igrejas, você vê muito cristão vestido como Salomão se vestiu? Só no corpo. Não, né? Salomão, quando se vestia, ele era rei, ele tinha muitas riquezas, né? Foi um dos homens mais ricos deste mundo, ele tinha muita riqueza, ele andava com ouro, com muita pompa, né? E a palavra de Deus aqui faz essa comparação, mas eu quero dizer para você que o ponto aqui dessa passagem não são as riquezas materiais. O ponto aqui é a riqueza espiritual, aquela que reveste e nos capacita a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ou você conhece algum discípulo que Deus chamou na palavra de Deus e não capacitou ele a fazer a obra que ele tinha chamado aquele homem para fazer? Você conhece alguém na Bíblia assim? Todo aquele que ele chamou, ele capacitou para que o plano de Deus se cumprisse na vida. E se o Senhor te chamou e você hoje está aqui, Deus tem um plano e Ele vai te capacitar. O que a gente precisa é mudar o nosso pensamento. Porque Deus, Ele é poderoso. E Ele entra onde nós não podemos entrar. E Ele faz o que nós não podemos fazer. E Ele usa aquilo que nós não sabemos usar. Coisa linda é quando nós estudamos o tabernáculo e Ele chama homens que tinham sido bem treinados, que tinham habilidade para fazer crochê, para fazer bordado, para fazer tranças, para fazer cordas. Ele chama homens, em gravações, porque ele queria um tabernáculo bonito, bem feito. E a palavra de Deus lá diz para a gente que ele chama homens habilitados, homens habilidosos. Mas ele veio sobre esses homens e trouxe uma unção que habilitou eles a fazer não só bem, mas fazer o que Deus queria. Porque tem muita gente que está fazendo o seu melhor e fazendo bem, mas não está fazendo o que Deus quer. Porque o importante não é fazer o que é certo, o importante é fazer o que é certo para Deus. Vocês estão entendendo? Porque nem tudo que é errado é pecado. Essa semana eu estava ouvindo um pregador, que a Priscila me passou para ouvir, Paulo Júnior. Se você quiser buscar, o título da mensagem é fé. E ele diz, eu gostei do exemplo que ele disse, ele falou assim, nem tudo que é errado é pecado. Aí como assim? Escrever borracha com X é o exemplo que ele dá. Escrever borracha com X é errado? Não é? É pecado escrever borracha com X? Não, nem tudo que é errado. Está errado escrever borracha com X. Na verdade, nem tudo que é certo para Deus. E é isso que Ele está chamando a gente a mudar a nossa maneira de pensar. Não que a gente faça somente o que é certo, mas a gente faça o que é certo aos olhos de Deus. Aquilo que glorifica o nome de Deus. E hoje um dos grandes problemas da criação de filhos está aí. Porque a gente diz para os nossos filhos, meu filho, não mente, porque está errado. A gente não deve mentir. Está certo esse conselho? Está certo, mas não está. Sabe por quê? Porque o ponto principal não é ele mentir porque é errado. É porque mentira leva ele para o inferno. E Deus não chamou mentiroso. Então eu tenho que dizer para ele que porque nele hoje habita Deus, porque agora a vida dele é para a honra e glória do louvor, a mentira escandaliza, é pecado. E é por isso que a gente está tendo problema de criação com os nossos filhos. Porque a gente tirou Deus até da nossa educação. Estou falando de crente. De pai dentro da igreja, mãe dentro da igreja. A gente fala, meu filho está errado de fazer isso. Mas por que está errado? O que isso tem a ver com Deus? Esse é o ponto principal da nossa mensagem quando nós formos educarmos os nossos filhos. Em Filipenses, nós estudamos 4:6, a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. O ponto principal aqui que eu quero chamar diante disso daqui é que a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, e quando a gente muda a nossa maneira de pensar, a gente vai mudar a nossa maneira de orar. Hoje a nossa oração é como se fosse um botão de emergência. Pá! Quando a coisa está feia, a gente vai lá e ora. Quando a coisa pega,
os joelhos ficam tudo cheios de calo, a gente ora, a gente põe o joelho no chão, a gente pede, a gente dá até umas piruetas, não é verdade? Né? Porque a oração se tornou um botão de emergência. Quando a coisa está feia, a gente vai lá e ora. Mas quem pensa como Deus pensa, faz da vida de oração um hábito. Ele não ora só quando a coisa está ruim. Ele ora todos os dias. Quando está boa, quando está ruim. Ou seja, ele leva a sua dificuldade diante de Deus. E aqui em Efésios capítulo 4, 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, deixe as vossas petições ser conhecidas de Deus. Ele quer que a gente ore, mas ele não está ensinando aqui a gente a usar a oração como um botão de emergência. Senhor, a coisa está feia, amém, Senhor, hoje eu me rendo, amanhã não. Resolve o problema. Por outro lado, tem gente que nunca ora, porque ela talvez pense assim: isso é pequeno demais para que Deus venha fazer. E eu quero dizer para você que nada é pequeno demais ou não importante para Deus que Ele não possa agir na sua vida. E nada é grande demais para que Ele não possa fazer. Por isso o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar precisa mudar, para que então a nossa oração também seja diferente. E para encerrar, eu quero trazer para os irmãos o último ponto, para concluir essa passagem. Pode passar aqui. Busque a Deus mais do que você busca o alívio da ansiedade. Talvez essa palavra esteja falando com você, você fala assim: não, Senhor, eu tenho que buscar realmente vencer a ansiedade. Mas agora eu quero deixar o conselho: busque mais a Deus do que você busca a vencer a ansiedade. Olha o que ele diz aí no versículo 29. Não procureis, pois, o que haver de comer ou o que haver de beber, e não andeis preocupados, porque todas estas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha que coisa linda, não é verdade? A pessoa que ela está passando por um momento de ansiedade, a coisa que ela mais deseja é se aliviar daquele momento de ansiedade. Se você está com medo, você faz de tudo, né, para que o medo vá embora. Mas já viu que a nossa primeira reação quando a gente está diante de uma situação de medo é fechar os olhos? Né? A gente fecha os olhos. Por quê? A gente fala assim: não estou vendo, passou. Aí você abre e está lá de novo. Porque quando a gente está numa situação de medo, de ansiedade, o que a gente mais quer é que ele vá embora. É verdade. E a gente não pode negar isso. A gente não pode. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas e se buscar o alívio não é o que Deus quer para você? E se o plano de Deus incluir na sua vida a passar por um período de grande ansiedade para que você dependa mais dele? E se esse for o plano dele? E se Deus, sabendo da sua fraqueza nessa área, trouxe essa dificuldade para que você dependa mais dele? Talvez, quando a gente está numa situação como essa, a gente pode pensar que Deus está indo contra a gente. Não, que isso. Deus está me deixando permanecer na situação. Não, então Ele está contra mim. Deus está me castigando. E hoje em dia esse pensamento de castigo de Deus está, infelizmente, incrustado na vida de muito crente. Como é que um Deus que faz tudo para o nosso bem fica por aí de castigo todo mundo? Não, Deus disciplina, Ele não põe de castigo. Disciplina não é castigo. Castigo é maldade, é vingança. Castigo é dor. Né? Quando alguém que já ficou de joelho no milho, né? Ninguém foi desse tempo? Você já? Né? O que o milho te ensinou? Que dói muito, mais nada. A gente fica mais rebelde que você fala, quando vem me pegar. A gente fica mais nervoso, mais rebelde, porque isso é castigo. Mas quando nós somos disciplinados, e tem hora que a gente tem que ir com a varinha também, mas a gente tem que dizer por que está indo com a varinha, né? Eu já tive situação, meu filho com a minha filha,
onde eles fizeram alguma coisa e eu falei, bom, você sabe que vocês fizeram errado e vai ter disciplina. Mas isso aconteceu talvez na igreja, em outro lugar, eu não vou fazer aqui na frente de todo mundo. Nós vamos levar para casa e a gente chega em casa e eu chamo, né? Para eles acham que já está tudo bem, né? Porque continua calmo, está tudo bem, a gente acabou de almoçar, né? Às vezes até passei lá no Ceabras, comprei um Kinder Ovo, né? Que eles gostam, né? Está feliz da vida. Aí eu chego em casa e falo, olha, não, esqueci que eu preciso te ensinar. Papai tem que ensinar. Então vamos fazer o seguinte, vai lá para o quarto, senta, põe o bumbum para cima, que eu vou buscar a varinha. Porque você precisa apanhar por causa disso. Ah, meu irmão, dói muito mais todo esse processo do que a varada que ele vai levar. Toda a expectativa, ele não esquece. Olha, faz anos que eu acho que já faz anos que eu não dou uma varada nos meus filhos. E quando eles começam, eu só varo, não esquece que mais tarde tem disciplina. Isso é disciplina. Porque se eu só bater e não ensinar nada, eu só castigo. E o Senhor não castiga, Ele disciplina. Tem hora que Ele vai deixar com que a gente permaneça em uma situação dessa, até que a gente aprenda. Mas Ele não quer ver a sua desgraça, Ele não quer ver a sua dor, Ele não tem prazer na dor. Olha, a coisa que mais dói no meu coração, eu tenho que bater na minha vida. Dói. E eu tenho certeza que Deus, quando tem que tratar comigo, e Ele tem que me dar uma varada, também que o coração dele dói. Sabe por quê? Olha o que Ele diz lá no Salmo 37. Versículo 1, Ele diz assim, não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve murcharão como o relva, e secarão como a erva da verde. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Busque a Deus mais do que você busca o alívio da sua ansiedade. Por que é que eu tenho que fazer isso? A resposta está lá no versículo 30. Se eu vivo principalmente para buscar o alívio e a satisfação, eu não estou fazendo nada diferente do que o mundo faz. É o que ele acabou de dizer ali na passagem. Que se a gente anda com ansiedade pelo comer e pelo beber, a gente é igualzinho ao povo que está no mundo. Aos mundanos. Porque isso eles também fazem. E não pode ser assim na vida de um crente. Você me perdoa, meu irmão, mas eu preciso dizer isso para você. Não pode ser assim na vida de um crente. Um crente tem que ser diferente. É o que ele está dizendo aqui. Para concluir, eu queria deixar um pensamento com você a respeito de como funciona o mundo, de como funcionam os reis deste mundo. Eles descobriram que, deixando o povo em ansiedade, eles ganham mais controle sobre o povo. Porque se eu, como governo, causar uma certa ansiedade, preocupação, né, e você pensar assim, poxa, será que eu vou ter amanhã o que comer? Ou seja, se você vive com essa ansiedade, ele descobriu que ele pode te controlar melhor. Você vai estar mais disposto a fazer o que ele quer que você faça. Porque você está preocupado com, será que eu vou ter o que comer? Então, ele se coloca numa posição em que a solução está nas mãos dele. Então, se ele obedece e faz conforme ele quer que você faça, tudo vai bem. Infelizmente, tem muitos pastores e igrejas que estão agindo hoje da mesma maneira. Eles se tornam tiranos. E eles criam regras de santidade e trazem medo e criaram um sistema de promoção de ranking dentro da igreja que você vai galgando. E eles dizem, essas pessoas que alcançam essa posição têm um lugar especial. Aí a gente até enche de cadeira aqui em cima. Você vai sentar ali na frente, do meu lado. Sua posição é diferente das outras. Ou seja, eles criam esses sistemas mundanos, não são bíblicos, mundanos, que é a mesma coisa que os reis e os governantes deste mundo fazem, para criar uma ansiedade no povo, para que então o povo ande em obediência à autoridade dele. Por quê? Se você ferir uma dessas regras, você tem que descer. Se você ferir uma dessas regras, olha, você corre o risco de ser mandado embora.
Banco. Então, ele criou um sistema, uma plataforma para sustentar a sua autoridade. E é isso que o mundo faz. Mas eu tenho uma boa notícia. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ele olha para os seus súditos, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pastor dos Pastores. E ele olha e ele diz: meus filhos, não andem ansiosos por coisa alguma. Eu vim para dar a vida abundante. Eu vim para te libertar e trazer alegria na nossa relação e na nossa comunhão. Aleluia. Não andes ansiosos, porque no meu reino a ansiedade não leva a lugar nenhum. No reino humano, a ansiedade coloca cada qual no seu lugar. Fica o rei no reinado e os súditos sendo súditos. O tirano pastor na autoridade máxima da igreja e o resto fazendo tudo o que quer. Mas no reino de Deus, você ganhou liberdade. Você ganhou sacerdócio para exercer o mesmo papel que Ele mesmo exerce. Aliás, Ele te criou à imagem e à semelhança dele. Ele te deu o poder que Ele tem de ser criativo como Ele é criativo, de ser santo como Ele é santo, de ser gracioso e misericordioso como Ele é misericordioso. Mas para isso, a ansiedade tem que sair da nossa vida. Povo de Deus, eu quero deixar com você hoje essa palavra. Não andes ansiosos por coisa alguma. Se entregue a Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos orar, Senhor, porque nós confiamos na Tua palavra e nas Tuas promessas. É uma alegria, Senhor, nós podemos ver uma passagem como essa e ouvir como está escrito no versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Obrigado, Senhor, porque hoje nós fazemos parte de um reino, não de um império. Um reino onde a Tua vontade é estabelecida, mas o Teu povo vive em alegria, em abastança e abundância. Onde o Teu povo é sarado, curado. Pai, hoje eu peço cura, sara, liberta neste lugar. Pai, hoje eu peço salva na Tua casa, Deus Pai. Pai, livra-nos do pecado e da ansiedade, Senhor, Pai querido. Faz-nos ansiarmos a Tua presença mais do que o alívio, Senhor. Como a Tua palavra diz, que nós ansiamos, Senhor, a Tua presença, como a corça anseia pela água, Deus Pai. Leva-nos, Senhor, Pai querido, a queremos mais de Ti, Senhor. A confiarmos mais na Tua palavra, a crermos na Tua palavra e não andarmos mais em fundamentos sentimentais, Senhor, Pai querido. Pai, não permita que o nosso coração nos engane, mas que a Tua palavra nos liberte, nos guie e nos lidere. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta noite, Senhor. E eu tenho certeza, Deus Pai, que hoje muitos aqui deram ouvido à Tua palavra, Senhor, Pai querido, e vão ser mais fortes diante dos momentos das dificuldades. Serão mais fiéis a Ti, Senhor, diante, Senhor, das tribulações e das circunstâncias da vida, Senhor, Pai querido. Eu tenho certeza, Pai, que muitos hoje aqui vão glorificar o Teu nome, Senhor, porque não vão mais ceder aos príncipes deste mundo, mas se render aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, Jesus. Cura, sara, trabalha nas nossas vidas, transforma a nossa maneira de pensar. Toda honra, louvor e glória nós entregamos aos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos todos ficar de pé e louvar o nome desse Deus maravilhoso.
observar que aqui na frente hoje nós temos aqui, né, doces, balas, né, brinquedos, e a gente tem pedido que a igreja doe para que a gente possa fazer uma festa linda aqui no dia 31 de outubro, onde nós vamos estar ensinando a respeito da verdade sobre o relógio. Nós não comemoramos as trevas e nem a morte, mas a vida. E nós queremos ensinar a nossa comunidade a respeito disso. E nós queremos aproveitar a oportunidade que as crianças saem na rua para que a gente venha evangelizar e levar o Senhor Jesus para a vida de muitas crianças. Então nós temos pedido que os irmãos tragam para a gente balas, doces, brinquedos, que a gente vai estar distribuindo para as crianças que vão estar aqui participando. E eu quero que você comece a orar por esse trabalho. Diariamente você comece a orar, porque nós vamos mexer com as trevas. Nós vamos estar lidando com o diabo, nós vamos estar lutando contra o diabo. E eu tenho certeza que ele vai se levantar contra isso. Mas a nossa oração tem mais poder do que a obra de Deus. Porque a nossa oração tem poder no nome e no sangue de Jesus Cristo. Eu queria agora já orar, né, e agradecer pelas pessoas que trouxeram já as suas doações e continuar incentivando a igreja a trazer as doações, comprar brinquedos, doces e trazer aqui para que a gente possa realmente abençoar a vida de muitas crianças. A irmã Cibele, ela tem um chamado aqui rápido, pode vir aqui à frente. Obrigada Jesus, obrigada aos irmãos que trouxeram, agradeço de coração. Irmãos, os irmãos que me procuraram para fazer os voluntários, eu gostaria de citar o nome dos irmãos que vão estar na frente de alguns departamentos no dia do trabalho, e aqueles que deram o nome para o voluntário. Eu precisava falar 10 minutinhos para os irmãos não precisarem voltar durante a semana aqui, porque como eu já tinha falado para os irmãos, eu trabalho com criança, para você não chegar no dia aqui, fica parado aqui, o que eu vou poder fazer? Eu não vou poder te dar atenção, eu tenho que tomar conta das 100 crianças que estão aqui. Então nós vamos estar organizando tudo isso aqui para não chegar no dia, não sobrecarregar nem o Cláudio, nem a Cláudia, nem o Marcos, que vão estar na frente da organização geral. Eu precisava falar com a Cláudia, com o Marcos, com a Elísia, com o Valmir, com a Dina e o Paulo, que no caso estão aqui, a Priscila, a Drusila, a Deise, a Renata, a Neia, o irmão Geraldo, a Cris e o Paulo, com o Matheus, que está lá no som, com a irmã Cibele, que nome, viu? Com o pastor Cláudio e a irmã Rose, e os irmãos que me procuraram depois para falar sobre o que queriam trabalhar. É só um minutinho para poder organizar direitinho o que da liderança de cada departamento que vai estar fazendo e quais são os voluntários que vão estar ajudando especificamente. Mais uma vez, obrigada por tudo, obrigada por confiar nas nossas vidas, a vida das crianças. Amém, maravilha, né? Então você que quer se voluntariar e ajudar nesse trabalho, fica uns minutinhos assim que a gente encerrar o nosso culto. Vocês podem vir aqui para esse canto de cá, e os diáconos, por favor, depois recolham todos os brinquedos e guardem lá na minha sala, que a criançada vai ficar oriçada com isso daqui, não é verdade? Então aí eu peço que os irmãos sejam rápidos e guardem isso assim que a gente estiver encerrando. E você que quer trabalhar, você que ela te chamou pelo nome, e você que queira nos ajudar nessa função, mesmo que você não seja membro dessa igreja, se você falou, pastor, eu quero participar disso e ajudar nessa obra de evangelismo, você vem aqui, né, encontra com a irmã Sibeli, que ela vai arrumar alguma coisa para você fazer. Trabalho é o que não falta neste lugar, não é verdade? Então você vem e nos ajuda, amém? Agora eu quero convidar você novamente a ficar de pé, né? Lembrando que na próxima semana é o último domingo do mês, e nós vamos estar fazendo uma assembleia onde nós vamos estar recebendo novos membros e também discutindo alguns outros assuntos. Então na próxima semana eu convido aqueles que já são membros da igreja, e você que está nos visitando, se quiser participar da assembleia como ouvinte, você pode também estar a ficar um pouquinho mais na próxima semana, para que a gente venha tratar de assuntos administrativos da nossa igreja. Você que quer se tornar membro, né, confere comigo se você já tem a sua ficha, para que a gente possa apresentar o seu nome, amém? Então não se esqueça isso, no próximo domingo vamos estar fazendo isso. Levante tuas mãos para o alto, porque de lá vem a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que tivemos de sermos hoje aqui instrumentos nas tuas mãos, para que o teu nome recebesse louvor, honra e glória, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor, pela edificação que o Espírito Santo, Senhor, trouxe sobre as nossas vidas, Senhor, Pai querido. Obrigado, Senhor, pelo perdão, Senhor, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela salvação que houve neste lugar, Deus Pai. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Que a graça do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo estão sobre a vida de cada um de nós, até a volta do teu Filho amado,
Jesus Cristo. Que Deus te abençoe com alegria, com paz e saúde essa semana. E eu vejo você na quarta-feira, 8 horas da noite. Amém? Deus te abençoe. Não esquece de encontrar a irmã aqui no cantinho, então, e ajudar a gente nessa obra missionária e de evangelismo na nossa comunidade. Amém. Deus te abençoe. Nós vamos na sexta-feira. Então,